Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso tema para meditação é realidade ampliada. Usaremos como texto o de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Bom, o tema é realidade ampliada. Nós conhecemos pessoas que não vivem a realidade deste mundo, a realidade da sua vida, não é verdade? Tem pessoas que parecem não serem deste mundo. ETs podia ser considerado assim. Mas nessa questão existem duas perspectivas. Aqueles que se acham, ou seja, não vivem a realidade porque se acham muito melhor e maior do que na verdade são, e aqueles que se acham muito menor do que na verdade são. Ou seja, os complexos chamados e conhecidos como de superioridade e de inferioridade são um tanto frequentes nesta realidade desta vida, entre as pessoas. E a palavra de Deus nos ensina quando diz que cada um deve pensar acerca de si mesmo, não além do que convém. Mas embora isso não esteja no segmento do texto bíblico, é bom pensar que também não é bom pensar aquém do que convém, nem além, nem aquém. Então, é preciso ter uma compreensão e um equilíbrio sobre a nossa realidade. Mas à luz da palavra de Deus, a gente pode observar uma realidade ampliada que é mister, que é necessário a gente não apenas conhecer, mas também usufruir e viver esta realidade. É assim que a palavra de Deus nos diz, quando, por exemplo, o Filho de Deus deve desenvolver e deve estar consciente do seu estado, que pela graça de Deus foi alcançado por estar unido a Cristo Jesus. Pela obra que Cristo realizou e quem a Ele está unido, não pode mais viver numa realidade reduzida apenas às coisas deste mundo, e reduzida aos seus complexos, e reduzida também às suas inferioridades e limitações, porque limitações todos nós temos. Por exemplo, todos nós sabemos que a gente, cada dia que passa, estamos mais perto da morte. É uma realidade, não é? Outra realidade, que nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, não podemos estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Isso é tangível, isso é realidade. E tem muitas outras formas de realidades que nos deixam realmente reduzidos e limitados. Mas é muito interessante o que a palavra de Deus nos diz na carta de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 em diante. É muito interessante. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança. Regenerou para uma nova esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele está falando que a nossa regeneração nos dá a certeza e a esperança de uma ressurreição em Jesus Cristo. Há um texto de Efésios, na parte de Paulo, que diz que já estamos ressuscitados com Cristo e já estamos também assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, as duas coisas são realidades, mas aqui está nos chamando a atenção para a ressurreição de Jesus Cristo, que Paulo, de um modo mais detalhado e importante, fala-nos na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, que fala bastante sobre a ressurreição de Cristo, e mostrando o seguinte,
que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro a ressuscitar. E que com ele nós ressuscitamos também. Essa nossa ressurreição, no sentido tangível, no sentido material, ainda não aconteceu, porque nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, nesse corpo e neste mundo. Mas é uma realidade tão eloquente, tão verdadeira, que no sentido espiritual e pela fé, nós sabemos, já estamos ressuscitados com Cristo. Quer dizer, já é uma realidade que ainda não foi experimentada, uma realidade que ainda está num tempo futuro. Mas o problema de tempo futuro é um problema nosso, por causa das nossas limitações. Nós temos que viver o presente, mas temos de ter os nossos olhos no futuro, os nossos olhos para os céus, para as coisas lá do alto, para que não vivamos reduzidos, como a maioria das pessoas vivem reduzidas, apenas a esta vida, circunscritos e limitados apenas aos desejos e apenas aos planos e apenas aos projetos que se reduzem a este mundo, que quando houver a separação do corpo da alma, não fica você não leva absolutamente, ninguém leva absolutamente nada. A realidade já passa a ser uma outra, mas por estarmos ligados a Cristo, pela fé, nós também já ressuscitamos com Cristo. Já é uma experiência espiritual, é verdade, no momento, no futuro, mas já é alguma coisa real aos olhos de Deus. Já estamos ressuscitados por estarmos ligados pela fé a Cristo Jesus, que ressuscitou, o único que ressuscitou. Pois quem mais você pode dizer assim? Quem ressuscitou além de Jesus Cristo? Ora, ressurreição no sentido verossímil, verdadeiro, não existe nenhum outro. Até aqueles personagens da Bíblia que tornaram a viver como Lázaro, não é? E como outros casos citados, eles tornaram a morrer. Mas a ressurreição de Cristo foi de uma vez para sempre. Ele ressuscitou com um corpo incorruptível. A semelhança do Senhor Jesus Cristo, também ressuscitaremos um dia, que é para nós uma esperança, porque é uma realidade ainda não realizada, mas é exequível, ou seja, ela vai ser realizada. É uma realidade, portanto, é uma realidade ampliada, essa grande verdade. E nós devemos viver nessa perspectiva, que um dia nós vamos nos separar de tudo e de todos, mas nos aguarda uma nova realidade, com um novo corpo incorruptível, à semelhança do corpo de Jesus na ressurreição, não mais sujeito ao tempo, ao espaço, à corrupção, não mais sujeito ao desgaste, como esse corpo atualmente está, e também numa outra realidade de um mundo, porque não vamos mais viver nesta terra na companhia dos ímpios, nem sediado pelo tentador. Não, absolutamente. A terra também vai ser restaurada, assim como o nosso corpo ressuscitado, transformado de um corpo de glória. E isso, meus amigos, é uma realidade ampliada, do qual todo filho de Deus deve ver debaixo dessa perspectiva. Se no momento temos sofrimento, se no momento temos decepções, se no momento temos algumas coisas contrárias, isto é passageiro. Como diz mesmo a palavra de Deus, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se reveste da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Esse revestimento da mortalidade para a imortalidade, do corruptível para o incorruptível, é a realidade ampliada que nos está garantida. No momento é futuro, mas na fé
e na palavra de Deus já é algo realmente presente, por estarmos, pela graça de Deus, ligados a Jesus Cristo. Maravilhoso, então. Então, o mundo e todas as coisas que vivemos neste mundo estão, assim, numa nova perspectiva, porque a nossa realidade passou ou passa a ser ampliada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre presente em algumas meditações no YouTube. Nos visite, como esta meditação, existem outras tantas por aí, já gravadas à sua disposição. Visite-nos, medite, e vamos todos viver para a glória e louvor de Deus, em nome de Jesus, nesta realidade nova e ampliada. Amém.